ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, igreja? Eu queria chamar o pastor aqui. Gente, que movimento bonito. A gente quase se encontrou aqui, estamos quase nos misturando aqui, né? Mas é assim mesmo, a gente tem muita coisa para pedir, a gente tem muita coisa para agradecer. Todos os dias, a todo momento. A outra prova disso é aquela cestinha que ficou cheia de tanta gente, de tantas pessoas que a gente tem que clamar por elas. E nós vamos agora, nesse momento, o pastor vai orar. Tanto pelos pedidos que foram depositados, por todos que estão aqui. Aqui estão os nomes que cada um de nós escreveu, os pedidos que cada um de nós colocou no altar do Senhor. E eu vou orar por cada um deles. Eu não sei todos os nomes que estão aqui, mas Deus sabe, porque Ele é Deus onisciente. Ele sabe cada pedido, cada nome, cada motivo. E Ele então vai agir para a glória dEle e a alegria nossa. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, nesse domingo, começando esse mês da Jornada da Família. E, ó Deus, aqui diante do Senhor, nós estamos, em primeiro lugar, Te agradecendo pelas bênçãos recebidas, reconhecendo a Tua majestade, a Tua generosidade, o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. Ó Deus, aceita o nosso louvor, aceita, Deus, a nossa gratidão, reconhecendo, ó Deus, que a Tua mão de poder e graça estendida sobre nós derrama bênçãos, bênçãos que não merecemos, mas que são marcas do Teu amor incondicional por nós. Também diante de Ti, ó Deus, reconhecendo a Tua majestade, a Tua soberania, nós colocamos as nossas lutas diante de Ti. E, Senhor, aqui estão muitos irmãos colocando diante do Senhor os seus pedidos. E, ó Deus, esta cesta aqui com tantos nomes escritos por nós, ó Deus, que dependemos da atuação poderosa do Senhor, a atuação salvadora do Senhor. Ó Deus, o Senhor é Deus onisciente. E colocamos, ó Deus, esses nomes em Tuas mãos, e Tu sabes muito bem quais são as lutas, quais são as barreiras, quais são as dificuldades. Contudo, o Senhor também é Deus onipotente, nenhuma dessas lutas supera o Teu poder.
É por isso que nós recorremos a Ti, é por isso que entregamos a Ti, derramamos nossos corações na Tua presença, consagrando os nossos lares e colocando diante de Ti todas as pessoas a quem amamos e que queremos ver caminhando segundo a Tua vontade, sob a Tua direção, sob a Tua proteção. Tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia de nossos lares, de nossas famílias. Estenda a Tua mão sobre cada lar aqui representado, ó Pai, e atue de maneira poderosa e soberana, ó Deus, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, atuando de maneira sobrenatural, para que haja transformação, haja reconciliação, haja salvação. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. E acolhe, ó Deus, cada lágrima, cada clamor, cada pedido aqui. E que nós estejamos sempre acolhidos em Teus braços de amor. É o que nós Te pedimos nesta noite. Agradecidos, Pai. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Você pode dar um abraço na pessoa que está aí do seu lado, voltar para o seu lugar. Estamos juntos, para a glória do nosso Deus. Beleza. Enquanto você volta para o seu lugar, essa noite de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é, eu quero chamar aqui a Karen e o Lucas e toda a sua família para trazerem o Benício para esse momento que nós vamos agradecer a Deus pela vida do Benício, orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre a sua casa. Então, cadê a galera, essa família linda da Maria Luísa? Podem vir e nós vamos orar pela vida do Benício. Pedir a Deus que abençoe a vida do Lucas, do seu pai, a Karen, a sua mãe, e assim nós vamos agradecer ao Senhor. Benício está ali já abastecendo. Como é bom poder agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele derrama sobre a nossa família, as nossas famílias. E aí, cara, beleza? Tudo bem, Lucas? Parabéns. Rubro-negro, não. Mais um rubro-negro, tá vendo, irmãos? Aí, tá vendo? Mais um membro para a nação rubro-negro. O pai tá falando que é rubro-negro aí. Mas é bom. Hoje eles empataram, né? Se me disseram aí, né? Com a ajuda do VAR aí. Posso pegar ele? Vamos aí, cara. Olha a mamãe. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela vida do Benício, está ali na foto sorrindo, não é? Está aqui tranquilo, já mamou. Eu vou pedir para você estender a sua mão na direção da família, abençoando a vida do Benício, a vida do Lucas, da Karen, toda essa família, não é? Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, como é bom, Deus, reconhecer as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E, ó Deus, nós estamos aqui em especial agora, Deus, Te agradecendo pela vida do Benício. Te agradecendo porque o Senhor abençoou a saúde da Karen, ó Deus, os protegeu ao longo da gestação. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer pela chegada do Benício. Senhor, nesse momento que Te agradecemos, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida do Benício. Ó Deus, que o Senhor abençoe o seu crescimento. Ó Deus, que ele se sinta um filho amado por seus pais, por sua família. Que ele se sinta protegido, ó Deus, por Ti, através de toda a sua família. Dai ao Lucas, ó Deus, sabedoria como pai, como marido, para ser sacerdote do seu lar, ser uma bênção na vida da sua descendência, na vida da sua esposa. Abençoe a vida da Karen, ó Deus, para que ela seja uma mulher sábia, que edifica o seu lar. Ó Deus, toma a vida dos Teus filhos, Lucas e Karen, ó Deus, para que eles
cria em o Benício e toda a sua descendência, segundo a tua vontade, Pai. Senhor, que Benício aprenda, através da sua família, sobre o teu amor. E ele possa crescer sabendo, ó Deus, que há proteção, há cuidado, há amor para ele, através da sua família. Mas especialmente, ó Deus, esse amor que vem do teu trono de graças. Abençoa este lar, ó Pai. Que esse lar possa receber de Ti direção, proteção, cuidado. E toda vez, ó Deus, que eles precisarem, ó Deus, de sabedoria, que eles busquem em Ti e somente em Ti. Nós consagramos a vida do Benício a Ti, Senhor. Pedimos a Tua proteção e as Tuas bênçãos sobre ele. E o fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Parabéns, né? Irmão aí, grandão, molecão, né? Deus abençoe já. E Deus abençoe toda essa família. Uma foto aí legal. Olha lá, Benício, olha lá. Oi? Sim, vou pegar aqui. É verdade. Tem aqui, ó, um certificado com a fotinha do Benício para vocês, viu? Deus abençoe. Parabéns. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessa família. Joia. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Parabéns, parabéns. Nada. Bênção demais estarmos juntos celebrando ao Senhor por tudo que Ele é. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como nós fazemos aos domingos, aos primeiros domingos do mês. Quero chamar os diáconos para estarem aqui, nesse momento especial, onde nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia é esse memorial, é esse momento onde nós nos lembramos que Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Jesus, Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Quando nós celebramos a ceia, nós nos relembramos. Cristo se entregou por mim. E Ele fez isso porque Deus me ama. E eu quero que você se lembre sempre disso. Deus ama você, sempre te amará. Por isso, nós vamos distribuir os elementos. Se você está aqui, é membro da nossa igreja, você que está aqui é membro de uma igreja que entende a ceia como um memorial, você é convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Se você vai participar conosco, fique em pé até você receber o cálice e o pão, e aí você pode se assentar novamente. Todos os membros da nossa igreja, todos os membros de uma igreja evangélica que entende a ceia como memorial, você é convidado a participar conosco da ceia do Senhor, desse tempo de nos lembrar do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. E enquanto nós estivermos cantando, os diáconos estarão distribuindo os elementos. Quando você receber, você pode se assentar novamente e vamos louvar ao Senhor, falando e declarando quem Ele é para nós. Há uma promessa do som que ecoará, anunciando a volta, o Cristo vindo está. Os santos se preparam, ensaiam a canção. Por toda a eternidade, apenas um refrão. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra, glória e
para todo sempre, Ele é exaltado, para sempre, para todo sempre, o seu nome será exaltado. Pode cantar isso, Ele voltará. Ele voltará para nos buscar. Juntos viveremos em povos, línguas e nações, onde se prostrar tudo que existe. Somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Como é bom celebrar ao Deus Altíssimo, Deus puro, santo, todo-poderoso, que olha para mim e para você, e com misericórdia, Ele derrama a sua graça. Ele envia o seu Filho para morrer e pagar pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte, e assim confirmar o seu amor tão grande por mim e por você. Um amor que nós não merecemos, um amor que nós não podemos comprar e nem pagar por ele, um amor dado por Deus. Esse amor é marcado pelo sacrifício de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, após partir o pão, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
e até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja, para buscar aquele povo redimido pelo sangue do Cordeiro, nós estaremos anunciando o seu amor, estaremos celebrando a ceia. Você recebeu o pão no formato do coração, para ser lembrado que você é alvo do amor de Deus. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama cada um de nós, apesar de não merecermos tamanho amor, Ele nos ama, e Ele marcou esse compromisso de amor com a entrega do seu único Filho na cruz por nós. Nós vamos comer esse pão que representa o corpo de Cristo, e vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é. Eliane vai orar agradecendo pelo corpo do Senhor entregue na cruz do Calvário. Comamos o pão. Senhor, nós agradecemos tanto, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor, apesar de nós, fiel à Tua palavra, o Senhor se entregou numa cruz para nos salvar, nos resgatar. E hoje aqui, celebrando com a Tua igreja, Senhor, esse momento tão importante para nós. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, que nos trouxe, Pai querido, a vida. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado e pela Tua bondade. Que a cada coração aqui possa ter, ó Deus, o desejo de estar a cada dia, lembrando do Teu sacrifício e entregando as suas vidas a Ti. Ó Deus, obrigada. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz que quando o Senhor, depois de partir o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O Criador de tudo e de todos, o Rei do Universo, fez uma aliança comigo e com você. Apesar de tão pequeninos diante da glória de Deus, Ele olhou para cada um de nós com compaixão e estabeleceu uma aliança. E selou essa aliança com o sangue do seu Filho. Deus, Ele nunca quebrou a aliança conosco. E toda vez que nós quebramos a aliança com Ele, Ele se abre para restaurá-la. Porque Ele é o Deus de amor. Por isso, quando bebemos do cálice e comemos do pão, nos lembramos. Deus Altíssimo fez conosco uma aliança. E nessa hora, renovamos com Ele a aliança também. De viver em fidelidade, em obediência, em amor a Ele, por tudo que Ele é para nós. Jesus compartilhou o cálice com os seus discípulos. Por isso, compartilhe o cálice aí com o irmão que está ao seu lado. Nós vamos beber esse suco de uva que representa o sangue de Cristo. E o irmão Osvaldo vai orar agradecendo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Bebamos. Senhor nosso Deus e Pai, nós Te rendemos graças pelas Tuas misericórdias, pelos Teus cuidados e pelo aquilo que o Senhor representa para nós. O Senhor é Deus, o Senhor é porque é desde antes da fundação do mundo. E nós agradecemos o sacrifício feito em nosso favor através de nosso Senhor Jesus Cristo, quando derramou o Seu sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos, ó Deus, ter os nossos pecados perdoados e sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Declare: exaltamos o Cordeiro, exaltamos o Cordeiro. Exaltamos o Cordeiro, digno de honra, glória e poder, para sempre assentado sobre o trono, digno de honra, glória e poder. Exaltamos, exaltamos
honra e glória. Amém. Nós vamos chamar as nossas crianças aqui à frente, nossas crianças que vão sair para o culto infantil. Galerinha linda. Pastor Douglas vai orar por nossas crianças, pelos tios, por esse momento especial onde nossas crianças recebem uma mensagem. O Manu vai orar com o vovô, é? Vamos orar. Você pode estender suas mãos aqui em direção às crianças? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque temos um tesouro aqui diante dos nossos olhos. Senhor, nós queremos entregar essas crianças mais uma vez nas tuas mãos. O tempo que elas terão agora, ó Pai, não é só para passar o tempo, não é só para tranquilizar os pais. Eles vão ouvir, ó Pai, a tua palavra, vão ouvir a tua voz, vão ser ministrados. Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder entre eles, que eles tenham experiências contigo, que eles possam, Senhor, sentir a tua presença, ó Pai, e serem transformados a cada dia pelo teu Espírito. Senhor, toma esse tempo nas tuas mãos, cada tio, cada tia, e que seja, ó Pai, um momento cheio do teu Espírito, Pai. Nós oramos nessa hora, consagrando essas crianças a ti, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom demais estarmos juntos aqui para celebrar ao Senhor. Eu sei que já passou aí no Jornal da PIB, mas sábado que vem a gente tem aqui a inauguração do Motoclube. Então, se você gosta de moto, e mesmo que você não goste, venha para receber aqui os motociclistas que estarão aqui, não é? Os motociclistas da nossa igreja receberão o seu colete, né, dos transformados. Então está ali sendo inaugurado aí esse motoclube aqui na nossa cidade. Então aí a galera vai sair daqui já com colete, já, né, Marcelão, com o logo, tudo mais aí, dos transformados. Então venha para esse momento especial, né, desse trabalho que se começa de evangelização de motociclistas, então no próximo sábado. Então 18 horas, não é isso, pastor Robson? 18, né? Eu acho que no Jornal da PIB estava 19, mas é às 18 horas, então no próximo sábado. E vai ser bênção para a nossa vida ter mais esse momento aí. Amanhã, irmãos, a gente começa um momento especial, uma bênção da nossa igreja, de poder servir a nossa comunidade. Nós, todas as segundas-feiras, nós teremos aqui 100 quentinhas para atender a famílias carentes da nossa comunidade. Às 19 horas, os homens, mas você também que deseja estar aqui para receber essas famílias e atendê-las, então, com essa quentinha que todas as segundas-feiras nós receberemos através da vida do pastor Stuart. A gente aí está sendo abençoado como igreja para servir a nossa comunidade com essas 100 quentinhas. Então o Walter vai toda segunda-feira lá no centro do Rio buscar 300 quentinhas. E aí nossa igreja, mais 2 outras igrejas da nossa cidade que foram contempladas, estarão servindo as suas comunidades com essas quentinhas. Então, você pode vir para participar desse atendimento, porque é um momento de evangelismo, também de acolher essas pessoas, a orar com elas, apresentar o amor de Deus a essas pessoas também que serão atendidas. E a gente começa isso amanhã para a glória do nosso Deus. Então você pode vir fazer parte disso toda segunda-feira. Então a gente terá esse momento especial. Nós estamos abrindo o mês da família e pela manhã falamos sobre o tema de restaurar um altar para o Senhor nas nossas vidas. E nessa noite, usando o mesmo texto da manhã, vamos refletir sobre o tema removendo ídolos do nosso lar. Se você lembra qual foi o texto da manhã, se você não lembra, não vou fazer essa pegadinha com você, tá? Em Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 3, contando a história de Jacó, um momento crucial de Jacó, né? Jacó que estava ali voltando e recomeçando, começando uma fase nova da sua vida, depois de uma longa jornada que ele teve, e ele então retorna e Deus dá a ele uma ordem. E versículo 1 de Gênesis 35 diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois,
Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Senhor, fala conosco mais uma vez, Senhor. Como é bom estar aqui na tua casa, viver esse tempo gostoso de sentir a tua presença. E nós te pedimos que através da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, fala o coração de cada um de nós. Fala conosco, Pai, e nos transforma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos pela manhã sobre Jacó reconstruindo, restaurando um altar ao Senhor. Nesse tempo, como a gente lembrou um pouco da história de Jacó, ele já nasce, e ele nasce ali agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, e ele então recebe o nome daquele que é um enganador, aquele que está ali para se apoderar do que não é seu. E essa criança cresce com essa história, e ele já adulto, ele negocia com seu irmão mais velho, ali o direito de ser primogênito por conta de um ensopado vermelho. Alguns dizem que é lentilha, mas lentilha não é vermelha, a não ser que bote algum tempero lá, um coloral da vida para ficar vermelho ali, mas mesmo assim vai forçar. Mas é um ensopado vermelho que Esaú quis comer muito daquilo ali, e aí Jacó aproveitou aquela oportunidade, deu uma banda no seu irmão e tomou ali o direito da primogenitura através daquele prato de comida. Aí ele segue e engana seu pai, depois ele foge dali, vai para a terra do seu tio Labão, ali ele é enganado por seu tio Labão, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, e aí Labão dá a Lia para ele tem que trabalhar outros 7 anos para ter Raquel então, óbvio tem antes, mas já trabalha ali pagando, e aí em suma são 20 anos de Jacó sendo moldado pelo Senhor ali. E aí ele então entende de Deus que era hora de se reconciliar com seu irmão, vai voltar para sua terra. Só que quando Jacó está indo, fugindo do seu irmão Esaú, ele tem ali, naquele lugar que ele chamou de Betel, uma experiência com Deus. Ele tem um sonho, e naquele sonho ele vê uma escada que dá aos céus, e ele então ao despertar do sonho, ele entende, Deus estava presente aqui. E ele então entende que aquele lugar, e dá o nome àquele lugar de Betel, porque Betel é casa de Deus, é lugar da presença de Deus. E é exatamente esse lugar onde Jacó começa a sua jornada, saindo da casa dos seus pais, fugindo da ira do seu irmão, que anos depois, Deus manda ele voltar àquele lugar, para erguer ali um altar, para erguer ali um marco do recomeço da sua vida. E é exatamente nesse momento, nesse contexto, depois de Jacó ter vivido tantas coisas, e depois de mesmo ter vivido a reconciliação com seu irmão, ter visto ali a sua família sofrendo quando a sua filha, ela é abusada, ela é violentada naquela cidade de Siquém, e os seus filhos então, revoltados com aquilo, cometem um ato de violência muito grande, e nesse tempo então, Jacó é chamado pelo Senhor, dizendo, você vai reconstruir, você vai edificar, fazer um altar para mim ali. Mas não adianta você fazer um altar e manter outros deuses ocupando o lugar de Deus. Porque um altar não é um móvel que você vai colocar na sua casa. Não é um espaço que você vai separar na sua casa. Altar é o seu coração e o meu coração rendido aos pés do Senhor. É quando a gente se coloca diante do Senhor. E quando a gente constrói então esse altar para Deus, devemos rejeitar a tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Tenta ocupar ali o espaço de Deus. Deus, ele deve governar a nossa vida. Deus, ele deve dirigir os nossos passos, dirigir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Jacó, então, entendendo o chamado de Deus, ele percebe que antes dele subir a Betel para construir ali o altar conforme a ordem de Deus, ele precisava tratar a sua família, ele precisava tratar a sua casa. Nessa cultura judaica, a casa não se restringia à família de sangue, mas a todos aqueles que estavam em torno da casa do Senhor.
os empregados, os escravos ali, todos que estavam juntos. Por isso que o texto diz que Jacó lhe dá uma ordem, não somente aos da sua casa, mas a todos que estavam com ele, porque todos que estavam ali estavam sob a liderança de Jacó, estavam sob a direção de Jacó, e estavam também sob a responsabilidade de Jacó. E é nesse momento que ele entende que para erguer um altar a Deus, era preciso em todo momento, e principalmente, deixar outras coisas para trás. Deixar outros deuses para trás. Deixar outras prioridades para trás, para viver exatamente a vontade de Deus. E é isso que eu e você devemos fazer na nossa vida todos os dias. Porque todos os dias nós somos convidados a fazer coisas, a tomar escolhas. E muitas vezes vamos fazer as escolhas segundo a nossa própria vontade. Mesmo entendendo a vontade de Deus, muitas vezes nós pensamos assim: como Deus é compreensivo, Ele vai me perdoar. Eu vou fazer a escolha errada e Deus vai me perdoar. Quantas vezes a gente faz a escolha errada e depois fica assim: Deus, resolve esse BO, me ajuda agora. Eu estou vivendo as consequências das minhas escolhas equivocadas, mas me abençoa aí. A gente quer viver isso. Deus, Ele nos perdoa pelos nossos erros, mas Ele não nos livra das consequências das nossas escolhas equivocadas. Essas nós temos que enfrentar. Jacó enfrentou. E todos nós devemos enfrentar e vamos enfrentar. Isso não significa que Deus Ele não nos ama. Isso significa que Deus Ele vai usar esse momento para nos ensinar, para nos edificar, para nos mostrar os equívocos que cometemos na nossa vida, muitas vezes, e principalmente nos equivocamos quando Deus não está no centro da nossa vida. Quando nós lemos esse texto, esses 3 versículos, nós aprendemos em primeiro lugar que existem muitos ídolos dentro de casa. Veja, Jacó estava ali na sua viagem de reconstrução da sua vida. Ele já tinha passado por muitas coisas, ele já tinha aplicado muitos BOs, e ele já tinha também sido vítima de alguns. E ele estava ali agora num desejo de reconstruir ali, foi ali se reconciliar com seu irmão e começar um tempo novo. Mas mesmo nessa trajetória, haviam outros deuses misturados ao Senhor ali. E muitas vezes nós permitimos que isso aconteça. Deuses estranhos, influências externas, aquilo que não vem de Deus, fica ali na nossa casa, fica ali na nossa vida. Aquela prática que não agrada ao Senhor, que acaba nos escravizando. Nós temos vivido um tempo agora de uma galera aí que está escrava pelas betes, pelas apostas. Não, eu vou separar um dinheirinho. Teve uma galera hoje que quem apostou no Vasco empatar, ganhou um dinheiro hoje. Afinal de contas, o Vasco empatar um jogo já é vitória, né? Os vascaínos aí já ficam olhando assim, mas eu tenho filho vascaíno, genro vascaíno, que está tentando influenciar meu neto a ser vascaíno, mas estamos orando por isso aí, pelo coração do Benjamin, vamos nessa aí. Mas está todo mundo apostando, não tem nada a ver, é uma aposta legal. A Bíblia diz que nem todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E quando você está ali fazendo uma apostinha inocente, e hoje você aposta 10, amanhã você aposta 20, daqui a pouco você está devendo um monte. E você virou escravo disso. Você vira escravo da pornografia. Você vira escravo do álcool. Você vira escravo do cigarro. Você vira escravo das drogas. Você vira escravo da mentira. Mas o altar está lá, erguido para o Senhor. Mas apesar do altar estar ali, muitas coisas que não vêm de Deus continuam tomando espaço na nossa vida. Jacó já era ali, já poderia ser considerado ali um homem de Deus. Ele já havia tido aquele momento da luta com o Senhor, que toca na sua coxa, ele fica manco para se lembrar que ele teve aquele momento ali de profunda, intensa intimidade com o Senhor, naquele momento de luta. Ele era um homem de Deus, mas havia ainda ídolos no meio da sua casa. Muitas pessoas frequentam a igreja, estão todos os domingos aqui, até são alunos da escola bíblica dominical, mas continuam mantendo deuses na sua vida que dominam e roubam seu tempo. E tiram Deus da prioridade. Estão vivendo, na verdade, uma mentira. Estão sendo iludidos. Está tudo bem, eu estou na igreja, mas o fato de você estar na igreja não significa que a sua vida espiritual está bem. Porque o que significa que a sua vida espiritual está bem é quando você está rendido aos pés do Senhor. Quando você está buscando a direção de Deus, quando a sua vida em casa, em família, está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia em todo momento.
Não adianta ter ali um cartão de presença nas atividades da igreja com todos os pezinhos, presente, 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 presente. Mas quando sai do ambiente, está vivendo tudo diferente. Vivemos um tempo de muitas distrações, de muitas informações, de muita coisa que se abre a todo momento. E isso muitas vezes nos leva a desalinhar a prioridade do nosso coração com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus ele tem o propósito de usar você e a mim, onde quer que estejamos. Nós seremos somente usados pelo Senhor quando a nossa visão estiver ligada na vontade de Deus. A prioridade é fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E para eu cumprir a vontade de Deus, eu tenho que rejeitar e tirar tudo aquilo que está tentando ocupar o lugar de Deus na minha vida. Porque essas coisas são transformadas em deuses. São transformadas em inimigos da nossa saúde espiritual. Cuidado, meu amigo, com aquilo que está dentro da sua casa e que não pertence a Deus. Cuidado com aquele canal impróprio. Cuidado com os sites que você não deve acessar. Cuidado com esse negócio aqui que pode dominar a sua vida e te levar e te arrastar para as trevas. Cuidado com a mentira, porque se você prega uma mentira, você terá que pregar outra e outra e outra e ficará ali numa cadeia, preso ali numa cadeia de mentiras. E é isso que o inimigo quer da sua vida em todo momento. E aí o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, pega a sua casa, pega o seu relacionamento e destrói completamente, porque encontrou uma pequena brecha para entrar ali e separar você, e destruir seu casamento, e destruir a sua relação com seus filhos, e destruir a sua comunhão com seus pais, e destruir a sua comunhão com os seus irmãos de sangue e também com seus irmãos da igreja. O inimigo ele quer nos separar, nos distanciar, porque sozinhos e distanciados uns dos outros, nós somos frágeis. Quando a gente sobe a montanha, a gente aprende que precisa andar como homens em manada, porque quando nós estamos em grupo, vários homens ali, nós nos ajudamos para não sermos presas fáceis para o inimigo. E vencemos a montanha, juntos. Em julho vai ter de novo aí. Vamos aí, 600 homens subir a montanha. Ainda tem algumas vagas aí. Para alguns aí, já temos aí alguns já inscritos para subir a montanha. Mas por quê? Porque um homem sozinho, ele é vulnerável. Uma mulher sozinha, ela é vulnerável. Mas quando nós estamos juntos, nós ajudamos uns aos outros a vencer as tentações do pecado. Porque Deus se torna a prioridade da nossa vida. E nós nos ajudamos a manter Deus como prioridade da nossa vida. Nós não estamos aqui como irmãos para julgar uns aos outros, mas para nos ajudar. E é em família, ali no lar, com aquele lar erguido, com aquele altar erguido diante do Senhor, rejeitando todos os deuses, purificando a nossa casa, uns ajudando os outros, nossa família é fortalecida. Nossa família é blindada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o inimigo ele atua para tentar destruir o seu relacionamento conjugal, Deus atua para fortalecer seu casamento, para santificar o seu leito conjugal, para selar essa união cada vez mais, a fim de que a palavra desistência não faça parte do seu vocabulário, e marido e mulher lutem juntos na dependência do Senhor pelo seu casamento. Isso acontece quando Deus ele está ali no centro da vida. Porque muitas vezes a sociedade fica tentando dizer para mim e para você que família é descartável. E não é. É para marido e mulher juntos, na dependência do Senhor, lutarem pelos seus casamentos. Se alguma coisa que está afastando você dos seus filhos, é hora de parar, é hora de abandonar, é hora de tirar isso e voltar e restaurar a comunhão com seus filhos. Se isso está acontecendo com os seus pais e você não tem essa comunhão com seus pais, é hora de ir lá pedir perdão, liberar perdão e viver então essa comunhão, essa unidade dentro de casa. Deus está nos chamando para abandonar tudo aquilo que nos afasta dos seus propósitos para a nossa vida. O Senhor, Ele toca no coração de Jacó, e Jacó disse assim: livrem-se de todos esses deuses. Livrem-se. Muitos ídolos estão dentro das nossas casas. A gente só não chama de ídolo, mas ocupa tempo do nosso coração. Quando a gente lê esse texto, apesar de Jacó ser um homem de Deus, havia líderes, ídolos ali, tomando espaço da sua vida, da sua casa, de todas aquelas pessoas.
Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos, em segundo lugar, que ídolos, eles roubam a presença de Deus na nossa casa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, o Senhor, falando ao povo, diz assim: vocês não terão outros deuses além de mim. Deus, ele não divide o seu trono com ninguém. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é um Deus zeloso, que ele quer a exclusividade da minha vida e da sua vida. Quando ele está falando através do profeta Isaías, em Isaías 42, 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória. Deus, ele é exclusivo. Ele quer você e a mim completamente. Não é uma metade de nós, não é uma parte de nós, mas é toda a nossa vida, é toda a nossa casa. Maridos, nós que estamos aqui como maridos, Deus, ele nos quer completos como sacerdotes de nossos lares. Isso significa que nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus sobre nossas esposas e filhos. E não é para o homem fugir disso. O homem tem que assumir esse papel de sacerdote do seu lar e lutar pelo seu lar, e ser um grande defensor do seu lar, ser um representante de Deus ali na sua casa em todo momento. E para isso eu e você precisamos do Senhor. Ele precisa estar ali reinando na nossa vida, para que a nossa esposa, os nossos filhos olhem para nós como um modelo a ser seguido, moldados então pela mão do próprio Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele quer exclusividade de nós, ele quer ser absoluto na nossa vida. Muitas vezes nós estamos dividindo o tempo e o espaço da nossa vida entre Deus e outras coisas. Sabe o que os ídolos fazem? Eles esfriam a nossa fé. É aquela coisinha assim: não, hoje tem um futebol, hoje tem lá, tem uma galera que foi para o show que teve ontem lá em Copacabana, tinha uns crentes lá. No carnaval tinha crente lá na Apoteose. A gente viu alguns crentes ali no Jardim Tropical, no dentro e fora. Não, é só um pouquinho. A gente vai lá só para ver a moda, para ver como é que está o samba. E aí assim, ó, vai o nada a ver vai esfriando. É aquele amigo do trabalho que diz para você: não tem nada a ver, você está olhando para o corpo daquela mulher ali, tua esposa não está aqui para saber. Tem nada a ver. Tem nada a ver você dar uma carona para uma colega de trabalho, uma pessoa do sexo oposto, sozinhos os dois no carro. Isso é ruim, dá não. Foge da aparência do mal, e foge da tentação, não se expõe a isso. Ah, não tem nada a ver isso, no mundo de hoje não tem problema não. Vou lá dar uma caroninha inocente. Hoje é inocente, amanhã você sai bicudo de casa com o seu cônjuge, e aí já não é mais uma caroninha inocente. E é exatamente isso que o inimigo faz. Ele sabe qual é o ponto fraco. Ele sabe qual é a brecha. E nós temos que remover tudo isso, porque os ídolos fazem isso. Esses ídolos vão começando a ocupar o espaço e a gente perde a sensibilidade espiritual. A gente perde o prazer da oração, que é a intimidade com Deus. A gente perde o prazer na leitura da palavra de Deus. E aí então para de se alimentar. E se você para de se alimentar, o teu corpo vai enfraquecer. E a mesma coisa acontece com a sua vida espiritual. E aí, aquela série, aquela rede social e outros tantos compromissos e tantas outras demandas vão ocupando o seu tempo e você deixa de se alimentar espiritualmente. Os ídolos esfriam a fé, a paixão por Deus vai diminuindo, o desejo pela presença de Deus vai enfraquecendo, o prazer de estar ali em intimidade com o Senhor. A pessoa continua frequentando programações, mas ela não busca no secreto dela intimidade com Deus. E aí vai sendo só algo automático, algo mecânico demais, e não algo natural, não algo que é a essência da minha vida, de sentir essa fome, essa sede do Senhor. Os ídolos, eles vão silenciando a oração pede intensidade, a gente começa a fazer orações automáticas, as vãs repetições, e deixa de derramar o coração diante do Senhor em todo momento. Os ídolos, eles roubam a nossa sensibilidade espiritual. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: não apaguem o espírito. Se o altar não estiver ali puro e purificado e consagrado diante do Senhor, é apenas um móvel, é apenas um espaço.
Altar é o meu coração rendido diante do Senhor, buscando em me encher do Espírito Santo de Deus em todo momento. Os ídolos, eles vão apagando a percepção de Deus. Você perde o discernimento espiritual, você perde o senso espiritual de saber isso é uma armadilha, isso é uma mentira, isso é uma tentação, e vai começando a cair nas tentações do nada a ver. E quando percebe, está muito distante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Onde há ídolos, o altar perde força, o altar perde a importância ali. E aí, quando isso acontece, o maior perigo numa casa é quando tudo continua normal, entre aspas, do lado de fora, mas Deus já não é adorado do lado de dentro. E isso, para acontecer numa casa, começa a acontecer no coração de cada um. Começa a acontecer no coração de cada membro. Já há uma rotina, mas já não há a presença de Deus. Há uma convivência, mas não há uma espiritualidade. Tem uma estrutura, mas não tem vida. Está vazio de significado. Eu posso entender quando há ídolos no meu lar, quando Deus já não é o assunto principal da minha casa. Quando já não há mais fome pela palavra de Deus. Quando a oração ela é muito rápida, porque a gente não tem tempo, e a gente já pensa assim, Deus sabe de tudo que eu não preciso falar para Ele. Então, Senhor, aqui, abençoa, perdoa os meus pecados. Não é assim não. Senhor, eu pequei assim, eu choro, isso dói, eu preciso do seu perdão. Porque no geral é assim, a gente já começa aquela oração, assim, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Obrigado aí pela comida, Senhor. Já virou um automático. Mas quando Deus ele é prioridade, não, eu reconheço quando eu agradeço pelo alimento, que eu só tenho alimento à mesa porque Deus é meu Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele proveu o que eu preciso. Ele não deixa faltar o pão. Ele me dá uma porta de emprego. Ele me sustenta naquilo que eu preciso. Muitas vezes Ele não me dá aquilo que eu desejo, mas o que eu preciso Ele não deixa faltar. Às vezes não vem porque eu estou desempregado, mas um irmão me abençoa, outro amigo me abençoa, e assim a gente vai sendo abençoado, e o que a gente precisa não falta, porque o Senhor Ele nos protege em todo momento, e aí há um reconhecimento da provisão do Senhor. Quando o inimigo está ali, quando há outros deuses, eu já não tenho mais essa sensibilidade. Eu tomo decisões sem buscar a direção de Deus. Vou me arrepender, mas até que isso aconteça, eu fico vivendo as consequências dessas escolhas equivocadas na nossa vida. Jacó, ele entendeu isso. E o problema, então, não era a falta de altar. Ele já tinha erigido um altar em Betel a primeira vez, quando ele dorme, ele põe aquela pedra em pé, ele joga ali óleo sobre aquela pedra e faz ali aquele marco daquele lugar como o lugar de habitação do Senhor. Já havia um altar ali, mas não era esse o problema. O problema é que havia ainda a presença de ídolos desviando a sua família. E é por isso que, entendendo isso, ele diz, livrem-se. Porque aquilo que você não remove da sua vida, vai continuar governando as suas escolhas. Aquilo que não é Deus, que ainda está ali na sua vida te influenciando, no seu comportamento, nos seus desejos, nas suas prioridades, aquilo que você não remove vai continuar governando a sua vida. É preciso tomar uma decisão. Quando nós lemos essa passagem aqui, esses 3 versículos, nós aprendemos também que a decisão de um líder muda toda a casa. Jacó, ele tomou a decisão. E ele virou e disse, o texto diz em versículo 2, disse Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Ali começou uma transformação. Se a gente continua lendo esse texto, a gente vê que Deus ele foi agindo a partir dali. Houve uma transformação na casa de Jacó, a partir da decisão que ele, como líder espiritual, tomou. E quando eu começo a buscar a Deus, quando eu começo a buscar a intimidade com o Senhor, Deus começa a me usar no seio da minha família para que haja uma transformação espiritual. Se você é o único crente da sua casa, é você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que deve assumir a responsabilidade diante do Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento para mudar a minha casa, Senhor.
Eu quero ser um instrumento para mudar a minha família. Porque Deus, ele trabalha em pessoas para trabalhar através das pessoas. É assim que Deus faz, ele trabalha na minha vida e na sua vida para trabalhar, para atuar através de nós, para abençoar a todos aqueles ao nosso redor. Deus toca num coração e aquele coração vai impactar outro coração e assim sucessivamente. Mas tudo começa com a decisão de alguém. Jacó, ele tomou a decisão. Jacó, ali, como líder da sua casa, ele tomou a decisão e a mudança começou. Quando com uma voz, com a sua voz, ele disse a todos ali: rejeitem, livrem-se de todos os outros deuses. Quem está liderando a sua casa? É o Senhor ou outros deuses? Hoje Deus quer começar um movimento de transformação do seu lar e Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida em todo momento ali. Muitas casas hoje estão vivendo sem uma direção espiritual, porque não há aquele que assume liderança. E aí uma palavra para os maridos aqui: você deve ser aquele a assumir a liderança espiritual da sua casa. Mas se você está aqui e diz assim: mas pastor, meu marido ainda não é crente, então você é a pessoa que Deus quer usar. Deus quer usar você como mulher sábia, que tem orado, eu sei disso. Se você está aqui e o seu marido ainda não serve ao Senhor, você deve ser uma mulher de oração e Deus vai usar a sua vida, a transformação do seu coração, a transformação da maneira como você vive e reage às coisas para tocar no coração do seu marido, e um dia você verá o seu marido rendido aos pés de Jesus também. Não desista, não deixe de orar, não deixe de assumir essa liderança espiritual ali no cantinho do seu quarto de joelhos. Se são seus filhos, não desista de interceder pelos seus filhos, de demonstrar o amor de Deus aos seus filhos através da sua vida. Deus quer usar todos aqueles que tomam uma posição, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida. Eu preciso que o Senhor me use. Eu preciso que o Senhor use a minha vida para transformar a minha casa. Liderar espiritualmente a sua casa é um desafio. Isso significa viver segundo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei como fazer isso. Se ajoelha diante do Senhor, que Ele vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida, vai te encher, vai te dar sabedoria, vai te dar perseverança para você não desistir, você vai te dar forças ali para você resistir ao diabo, porque quando nós nos submetemos ao Senhor e resistimos ao diabo, ele foge de nós e toda a armadilha do inimigo cai por terra quando eu me rendo diante do Senhor e digo: Senhor, eu serei o primeiro a travar essa luta para que a minha família seja transformada. Deus, Ele quer transformar a sua casa. Mas quando você não assume a liderança espiritual, alguma coisa vai assumir. Podem ser os profetas da internet que estão aí o tempo inteiro falando um monte de coisa. Você até encontra coisa boa na internet, mas encontra um monte de besteira também. E aí, se não tem filtro, vai entrar um monte de coisa contaminada junto. E o nosso papel nesse momento é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que nenhuma influência externa entre na nossa casa e destrua a nossa comunhão com Deus. É preciso buscar a direção do Senhor. Jacó aqui, ele dá 3 ordens. Ele diz assim: livrem-se dos deuses, purifiquem-se, e aí sim, vamos subir até Betel. Depois de rejeitar todos os deuses que estão ali me afastando do Senhor, depois de viver essa limpeza espiritual, agora sim, é hora de subir. É hora de erigir um altar, porque esse altar ele não será contaminado. Ele será um altar purificado, um altar consagrado, um altar de honra a Deus, dentro da minha casa, a partir da minha vida. Jacó se posicionou ali. E você? Você tem deixado valores que não são os valores de Deus entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na educação dos seus filhos? Você já terceirizou a educação dos seus filhos para uma escola ou para a igreja? E você mesmo não assume a responsabilidade? É hora de dizer: Senhor, eu quero marcar uma posição a partir de hoje. Eu serei o primeiro, eu serei a primeira a lutar pela minha família, a buscar ali a sabedoria do Senhor, porque Deus, Ele só está esperando que eu e você nos levantemos diante dEle, dizendo: atua em nós e através de nós, para que as nossas casas, as nossas famílias sejam fortalecidas e a nossa descendência seja salva. Seja salva. Senhor, me dá sabedoria para tocar no coração do meu filho, da minha descendência com o teu
evangelho, com o teu amor, com a tua graça. Senhor, me dá sabedoria para influenciar os meus pais, para influenciar a minha família que ainda não está rendida diante do Senhor. Deus, Ele está esperando alguém dizer assim diante dele: Senhor, a partir de hoje, essa casa só pertence a Ti. O meu casamento só pertence a Ti. O meu namoro só pertence a Ti. O meu noivado só pertence a Ti. A minha descendência pertence a Ti e somente ao Senhor. Nossa casa, nosso altar, todos os dias da nossa vida. É viver para Deus em todo o tempo. É render a nossa vida diante do Senhor. É assumir uma responsabilidade diante do Senhor. Porque quando alguém se levanta na dependência de Deus, o ambiente muda. Quando alguém se levanta na dependência de Deus, a presença do Senhor volta. O altar é restaurado. A vida é santificada. Deus, Ele nos chama nessa noite para dizer: Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada. Tira tudo aquilo que não te agrada da minha casa, a começar pela minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor seja o fundamento da minha vida. Uma casa, ela não é transformada por uma decoração bonita. Uma casa, ela é transformada por uma presença de Deus real, marcante, mudando vidas, mudando relacionamentos, mudando escolhas. Para isso acontecer, é preciso entregar a vida ao Senhor e dizer: remove aquilo que não vem de Ti. Remove as mentiras, remove as mágoas, remove a infidelidade, remove os rancores, remove o orgulho, remove a soberba, remove a violência, remove o egoísmo, remove aquilo que não te agrada. Não importa o que seja que hoje precisa sair da sua casa, ser removido do seu casamento, ser removido do seu lar. Hoje é o dia de você rejeitar, de você se livrar de tudo isso, como disse aqui Jacó: livrem-se de todos, livrem-se de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Feche os seus olhos. Deus nessa noite está chamando você, chamando a mim. Muitas vezes, se a gente não toma cuidado, a gente que vive no ministério, tantas demandas, tantas responsabilidades ministeriais, se a gente não tomar cuidado para dar prioridade ao Senhor, a gente entra no automático. E aí, cada um vira um operário da obra. Mas nessa noite, é a noite de você convidar o Senhor para ser o fundamento da sua casa. Convidar o Senhor para que esse amor do Senhor seja uma realidade no seu lar. E a partir de você, a partir da sua vida, todos os deuses que tenham tentado ocupar o lugar do Senhor serão rejeitados, sairão, porque você nessa noite consagra a sua vida a Deus, consagra o seu lar ao Senhor, consagra a sua vida ao Senhor. E assim vai viver a vontade de Deus para a sua vida. Vai viver os propósitos do Senhor. E tudo isso começa com uma decisão de me consagrar, de me entregar diante do Senhor e dizer: me ajuda a me livrar de tudo aquilo que me afasta de Ti. Me ajuda a me livrar das distrações. Senhor, me ajuda a vencer as tentações. Senhor, me ajuda a não viver iludido pelas mentiras do mundo, mas a viver, ó Deus, sustentado pelo Senhor. Viver, ó Deus, dirigido pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Feche os seus olhos e coloca aí diante do Senhor. Você tem algo hoje para pedir a Deus? Me ajuda a me livrar disso, Senhor. Me ajuda a me livrar de todas as coisas que me impedem, Senhor, de viver a Tua vontade, de viver os Teus propósitos. Eu tenho colocado outras coisas como o alicerce da minha casa. Talvez o sucesso profissional, e não é errado buscar o sucesso profissional, desde que ele não seja mais importante do que Deus, desde que ele não seja mais importante que a sua família, porque a prioridade é Deus, família, e depois vem tudo mais. Se não está assim, tem alguma coisa errada.
Deus tem que ser a prioridade, depois a sua família tem que ser a prioridade, depois aí outras coisas virão, e se tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, tem alguma coisa que está tomando o lugar da sua família, é hora de realinhar, porque tem alguma coisa errada. As tuas prioridades estão erradas. E nessa noite Deus está te chamando para alinhar a prioridade do teu coração à prioridade dele. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e não ter intimidade com o Senhor. Não adianta nada ter tantas coisas conquistadas para mostrar para os outros e a sua casa está numa verdadeira ruína. Quando você entra a porta dentro da sua casa, o que há é destruição, é morte, é tristeza. Quando você sai, é apenas uma aparência de que tudo está bem. Você e Deus sabem se está ou não tudo bem. E se não está tudo bem, é hora de clamar ao Senhor e dizer: seja o fundamento que alcança a minha casa, seja o amor que alcança o meu lar, seja, ó Deus, a essência de tudo na minha vida, no meu lar, no meu casamento. Mas começa comigo. Eu não vou cobrar do meu cônjuge, eu não vou cobrar dos meus filhos, eu não vou cobrar dos meus pais. Começa comigo, Senhor. Começa comigo. Me livra. Me ajuda a abandonar tudo isso que me impede. Me ajuda a viver para o Senhor e tê-lo como prioridade total da minha vida. Me ajuda a cuidar da minha família como o maior tesouro após a salvação. Me ajuda. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. Nós vamos encerrar esse momento de culto ao Senhor aqui. Mas eu não posso encerrar esse momento sem dar a você essa oportunidade de pedir ao Senhor: seja o fundamento da minha casa, Senhor. Às vezes eu perco a visão, às vezes eu cedo às distrações, eu cedo às tentações e acabo vivendo na minha casa aquilo que não é o teu propósito para mim. E nessa noite eu tenho um desafio especial para os maridos que estão aqui. A Bíblia diz que você é sacerdote do seu lar. Você está perdendo essa visão, ou você nunca teve essa visão. É hora de você colocar essa sua vida nas mãos do Senhor e dizer: me ajuda a ser sacerdote da minha casa. Eu preciso, Senhor. Me ajuda a me livrar de tudo aquilo que me impede de ser o esteio espiritual da minha casa, um instrumento espiritual do Senhor para que a minha casa seja firme. Porque esse é o seu papel, marido, que me ouve aqui nessa noite. E assim como eu já estou aqui pedindo ao Senhor que faça isso comigo, para que Carla, os nossos filhos e netos vejam em mim um esteio espiritual. Eu quero desafiar você, marido, nessa noite, a pedir isso ao Senhor. Mas quero desafiar você também, esposa, porque a Bíblia diz que você deve ser mulher sábia. Não é fácil ser sábio, não. É só na dependência do Senhor. Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, eu preciso de Ti. As dores, o luto, a perda, as mágoas têm me impedido de viver a plenitude do que o Senhor tem para mim, Senhor. Mas nessa noite eu quero acabar com isso. Nessa noite eu quero me livrar de tudo isso, para que o altar erguido na minha vida para o Senhor seja puro e santo. Talvez você aqui nessa noite precise: Senhor, eu quero ser um filho melhor que abençoa a vida dos meus pais e exala a honra com a maneira como eu vivo, porque eu vivo para Te honrar em primeiro lugar. Se nessa noite você é alguém que deseja ser como Jacó e se posicionar espiritualmente para que a sua casa viva transformações, enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha. Talvez um casal nessa noite consagrando seu casamento, pais consagrando os filhos e pedindo: Senhor, nos ajude como pais a guiar nossos filhos numa jornada de fidelidade ao Senhor. Queremos ter sabedoria de Ti, Senhor, autoridade de Ti.
enquanto estivermos cantando, se nessa noite você quer começar um marco, Jacó subiu a Betel ali, ele ergueu um altar ao Senhor, ele voltou ao início de tudo, e ele começou a viver o novo de Deus, porque ele se entregou, ele reconheceu a sua dependência de Deus. Você quer fazer isso nessa noite, enquanto estivermos cantando? Você pode sair do seu lugar, não é vergonha nenhuma dizer para Deus: eu preciso de Ti. O servo Bruno já está aqui à frente dizendo: eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a me livrar, me usa como esteio. Se há alguém nessa noite que precisa pedir isso ao Senhor, enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir. Eu vou encerrar esse momento orando por sua vida, pela sua casa, pela sua família. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Vamos, igreja, cante isso mais forte. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos pra Te ver e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Construa a sua vida sobre a rocha fiel, que é o Senhor Jesus. Ela resistirá às tempestades, aos ventos, às águas, porque está edificada sobre a rocha. Declare: eu vou construir, Senhor. Essa deve ser a decisão de cada um de nós. Construir a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu
somente em ti não vou ver. Quantos nomes cante isso pro Senhor? E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Amor que faz e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Bendito Deus, nosso Pai, nessa noite estamos dizendo, Senhor, queremos confiar somente em Ti. Ajuda-nos a nos livrar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Todas as mentiras do mal, todas as enganações, as ilusões, os outros ídolos, Pai, que estavam tomando o Teu lugar, mas que a partir de hoje já foram abandonados, rejeitados, deixados para trás, Senhor, para que somente o Senhor governe os lares, os nossos lares. Ó Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti. Muitos irmãos aqui à frente, outros em seus lugares, ó Deus, colocando suas vidas, os seus lares, seus casamentos, seus relacionamentos em Tuas mãos, Pai. Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe. O Senhor também é Deus onipotente. Nenhum poder, nenhuma artimanha do mal pode superar o Teu poder. E é por isso que recorremos a Ti. É por isso que clamamos ao Senhor. É por isso que estamos aqui dizendo, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos e usa-nos para que os nossos lares sejam abençoados, as nossas famílias sejam abençoadas. Senhor, nesta noite estamos erguendo um altar somente a Ti, Senhor, para que os nossos lares sejam altares de honra ao Teu santo nome. Tira tudo que não Te agrada, Senhor. Renova as nossas forças, dá-nos discernimento espiritual, ajuda-nos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, para que sejamos, ó Deus, preparados pelo Senhor para toda essa batalha. Ó Deus, abençoe a cada lar aqui representado nessa noite, Pai. O Senhor é Deus onipresente, nós sairemos desse lugar e o Senhor estará conosco por onde formos, Pai. A Tua promessa está conosco até a consumação dos séculos. Por isso nós Te pedimos que Tu estejas conosco por onde formos. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Obrigado por cada amigo que nos visita nessa noite, cada visitante, cada irmão que nos visita nesta noite. Ó Deus, que todas as famílias aqui representadas nesta noite sejam abençoadas pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por nossas crianças. Obrigado pelo Benício. Obrigado, ó Deus, pela nossa descendência, Senhor. E que o Senhor nos ajude a sermos esteios espirituais para as nossas famílias. Tira de nós aquilo que não Te agrada e ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. Consagramos a Ti cada nome escrito em cada papel aqui. Ó Deus bendito, Deus onipotente, que o Senhor faça cair por terra todas as correntes pesadas do mal. Tire, ó Deus, todas as escamas que impedem aqueles que estão enganados pelo inimigo de ver a Tua verdade que liberta. Transforma, Pai. Dá um novo recomeço. Assim como o Senhor deu ao Teu servo Jacó um novo começo. Que o Senhor possa
conceder isso a cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, e que o Senhor nos cure, nos fortaleça, nos liberte, nos transforme e nos use para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Dá um abraço no irmão que está perto de você. Desejo uma semana abençoada. Deus abençoe a sua família. Que assim sigamos para a glória do nosso Deus, construindo a nossa vida naquele que é infalível, na rocha fiel, eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador.